Boa noite, Igreja do Senhor Jesus, ou boa tarde, como você preferir. Todos os que estão em Miami, em outros locais, quero saudá-los e lembrá-los que hoje, como é o hábito na nossa igreja, o costume, eu sei de igrejas que fazem diferente que nós vamos obedecer a ordenança do Senhor Jesus, celebrando a ceia do Senhor. Uma vez mais, trazendo à nossa mente, ao nosso coração, o que há de mais importante no universo, o que há mais importante e que resultou na salvação eterna do homem. Então, eu disse que algumas igrejas fazem diferente. Eu tenho conhecido igrejas que celebram a ceia do Senhor uma vez ao ano. Eu sei de outras que celebram todos os domingos. Então, nossa igreja tem decidido já há muitos anos que celebraríamos uma vez por mês, no primeiro domingo do mês. Antes de celebrar a ceia do Senhor, eu quero dizer algumas palavras para os irmãos. E a primeira delas é uma palavra por preocupação com a situação atual em que nós vivemos. Temos acompanhado bem de perto o perfil da pandemia do coronavírus e o número de pessoas que diariamente são infectadas com o vírus. Esse número tem sido monitorizado cuidadosamente e publicado não só no estado da Flórida, mas para todos os 50 estados americanos. Tem sido publicado pela Universidade de Johns Hopkins e nós temos seguido com bastante atenção. As notícias não são boas ainda. No início da semana houve assim muita vibração, porque aquele número recorde de infectados por dia, que havia ultrapassado a casa dos 9.000, subitamente, no intervalo muito curto, caiu para 6.000, 3.000 a menos do que no dia anterior. Isso trouxe muito ânimo. É só um aspecto, porque na realidade o anúncio publicado hoje, que dá conta do número de infectados de 2 dias atrás, mostra que a curva voltou a elevar e nós ultrapassamos a casa dos 10.000 infectados por dia. Amados, a situação é séria. Nós estamos falando de uma doença potencialmente fatal. Todos nós já temos ouvido e sido ensinados e refletido, discutido entre nós sobre as medidas de segurança. Eu estou aqui para reforçá-las e para incentivar a cada um de vocês a não desafiá-las. Não haveria nenhum ganho nisso. E o estado da Flórida se tornou o estado mais criticamente infectado, vamos dizer assim, na avaliação da Universidade Johns Hopkins, devido ao perfil que nós temos observado aqui. O Senhor Jesus está conosco, nós clamamos a Ele, temos clamado por um número de pessoas aqui nos Estados Unidos e parentes de amigos nossos e irmãos no Brasil. Temos tido que pedir consolo para o Senhor, para um número muito grande de pessoas que têm falecido dessa enfermidade. Então, isto é dito com um coração que está limpo de qualquer outra intenção, que não seja que os irmãos se protejam, que busquem o poder do Senhor e não o tentem, não desprezem os recursos que Ele próprio, nosso Deus, tem colocado ao nosso alcance. Bem, eu quero iniciar lembrando vocês, aqueles que, como eu, têm sido, assim, muito combatidos e vacilados na sua força, na sua firmeza. A palavra do Senhor é para nós hoje, nessa noite. É uma palavra que nos ensina como é que nós podemos viver a vida vitoriosa
no Espírito de Deus. E eu sou o primeiro da audiência, na primeira fila. Quero contar para vocês, lembrá-los de que fé é fundamental. E também quero lembrar a todos que a fé é de Cristo. Ele é que nos concede fé. Você não tem fé. Embora muitos insistam em dar mais ouvidos aos apelos de autoajuda que são abundantes na internet e outros veículos de comunicação, a palavra do Senhor nos ensina que as tuas palavras, Senhor, ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Em Atos 3, o Senhor nos diz que a fé vem por meio dele, do Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 10, nos diz que de ouvir a palavra, que é o que nós vamos fazer nessa noite, é que ele opera a fé nos nossos corações. Em 1 Pedro, ele nos diz, por meio dele, do Senhor Jesus, vocês creem em Deus. E em Hebreus completa essa pequena série de textos, dizendo que ele é o autor e ele é o aperfeiçoador da nossa fé. De forma que, Senhor Jesus, eu quero chegar ao Senhor com muita humildade e pedir, Pai querido, que o Senhor nos dote dessa virtude que não é própria do ser humano, que é a fé. Somos salvos através da graça, por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom, é presente do Senhor. E nós te clamamos nessa tarde, nessa noite, para que o Senhor encha com a tua fé os nossos corações. De outra maneira, Senhor, a palavra não vai ter nenhuma valia, porque não vai misturada com fé, e nós estaremos aqui tomando tempo dos outros. E eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor opere nos nossos corações esta humildade de clamarmos ao Senhor individualmente. Sim, Senhor, eu preciso da tua fé, eu preciso da força do Senhor que me sustente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, nós estamos falando sobre guerra espiritual e estamos, espero eu, terminando hoje o que diz respeito a esta frente de batalhas que são as batalhas travadas entre Deus e o inimigo no âmbito da nossa natureza carnal, da nossa natureza pecaminosa. Eu quero ler outra vez para vocês, esse trecho de Hebreus foi o último que eu li. Vejam só que interessante. Eu vou dar ênfase num outro aspecto desse versículo. Não vou repetir que Jesus é o autor da fé e é o aperfeiçoador. É um outro aspecto que tem a ver com o nosso tema nessa noite. Diz assim: portanto também vós, uma vez que nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos. Ele está falando a respeito das testemunhas referidas no capítulo anterior, um longo capítulo onde ele nos conta sobre os heróis da fé, aquelas pessoas que venceram, que perseveraram na fé até o final e que agora se encontram assim como espectadores daquilo que está acontecendo no palco da vida e que estão como que torcendo para nós, uma figura aparentemente que o autor de Hebreus tirou dos Jogos Olímpicos daquela época. Então, porque nós temos essa plateia, essa nuvem tão grande de testemunhas, então vamos nos livrar de tudo o que nos atrapalha, de tudo que é pesado, assim como o atleta se livra e se livrava de todo o peso desnecessário para que ele pudesse correr ou praticar outra modalidade esportiva sem que tivesse qualquer peso desnecessário. Ele diz, joga fora, hobby desnecessário, certos caprichos, certas preferências, joga tudo isso fora, gente, isso pode atrapalhar, isso pode tropeçar os seus passos na caminhada. E depois ele diz, e livrem-se também do pecado que nos envolve. Essa expressão muito interessante, ele está falando especificamente de um tipo de pecado, uma natureza de pecado,
que nos envolve. Eu quero desafiá-lo a olhar para o seu interior e ver como vai fazer eco isso no teu coração. Todos nós temos áreas nas quais nós somos mais débeis do que nós podemos ser em outras áreas. Se eu me comparo com outros irmãos aqui, os poucos que nós temos na nossa capela nessa noite, e eu conheço alguns profundamente, eu sei que eu sou mais débeis do que eles em certas áreas, com relação a certos pecados. E também sei que eles são mais débeis do que eu em algumas outras áreas. E o Senhor se refere a esta questão, dizendo, nesta área onde você é particularmente suscetível, é o pecado que te rodeia mais de perto, você se livre dele, mantenha os olhos fitos em Jesus, olhos fixos em Jesus, para que ele então possa levar você vitoriosamente durante o seu tempo na terra, durante esse período em que você vai estar caminhando aqui, durante o qual o Senhor quer livrá-lo do poder do pecado. Esse é o nosso tema, como vocês estão lembrados. Quero passar aqui alguns slides para os irmãos. Esse é o trecho de Hebreus. Muito obrigado, a Ju já passou para nós. E eu vou só introduzir o assunto com o próximo slide, do Salmo 51. Nós lemos esse salmo há 3 domingos ou 2, não me lembro agora, atrás, e é um salmo escrito num contexto muito duro, em que Davi foi repreendido pelo profeta Natã, devido a um pecado grave que resultou no assassinato de um homem leal a ele, num adultério, foi uma confusão, e eu não vou falar sobre isso nessa noite. Mas Davi, tendo sentido o impacto da mão de Deus, ele iria morrer pelo seu pecado. Mas tendo sentido o impacto do Senhor, a bondade do Senhor o conduziu ao arrependimento. E este salmo nada mais é do que o mais profundo que eu conheço, de todos os lamentos que um pecador pode fazer quando o Espírito de Deus o convence do seu pecado. E Davi ora profundamente. E no final ele usa essa expressão. Para que eu estou usando tudo isso? Para ilustrar para nós o que é o tal pecado que tão de perto nos rodeia. O que é o tal pecado, como diz Hebreus, no trecho que nós já vimos aí projetado, que nos envolve, que nos assedia. Esse pecado com o qual particularmente nós temos que ser bem cuidadosos. E Davi, voltando à ilustração, ele diz no versículo 18, orando ao Senhor, Senhor, por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. 2 palavras que precisam de explicação. Sião, uma pequena elevação, um pequeno monte, em um dos cantos da velha cidade de Jerusalém, onde se pensa que era lá que foi construído o templo por Salomão. E a cidade de Jerusalém, de uma forma genérica, alguns se referem a ela como Sião. O Senhor vai voltar em Sião, seus pés vão caminhar em Sião. É uma outra forma de se referir à cidade que está aqui então de Jerusalém. E ele fala sobre os muros de Jerusalém, espero poder mostrar umas ilustrações muito bonitas para vocês, como se os muros estivessem ruídos. E na realidade eles não estavam. O rei Davi, ele está usando, na verdade, uma metáfora, ou melhor, uma parábola. Ele está se figurando nesta oração, nesse pequeno trecho, como a cidade de Jerusalém, cujos muros ruíram ou foram parcialmente destruídos, permitindo a entrada e o estrago do inimigo dentro da cidade que Davi se afigura como sendo ele próprio. Será que os irmãos entenderam bem? Eu sou Jerusalém, os muros ao redor de Jerusalém, aquela segurança que o Senhor me dotou através da sua graça, do seu poder, para deter para fora dos muros o inimigo. E Davi agora diz assim, Senhor, o muro ruiu, edifique o muro, edifique a muralha de Jerusalém. Eu vou contar para vocês algumas coisas e nós temos aqui, sim, eu quero que os irmãos saibam que
os pontos débeis no muro são os nossos pecados, os pecados onde nós frequentemente somos visitados através de tentações para que os cometamos. Os trechos que eu vou usar são Gálatas 5, 16 a 21, Colossenses 3, de 5 a 11, e também Efésios, capítulos 5, 6, 4, 5 e 6, que nos dá uma lista muito grande de pecados. Essa aqui, irmãos, é a antiga cidade de Jerusalém. É uma vista aérea, não muito alto, para que nós podemos reconhecer algumas coisas. E vejam só, nós temos aqui, ao redor de Jerusalém, uma muralha que restou dos tempos muito antigos. A muralha foi derrubada algumas vezes, foi reedificada. Aqui tem a questão aqui ainda hoje, ela já tem uma duração de 4 a 5 séculos. E você vê a cidade, então, cercada por muros. Aqui bem visível, não é? Bem visível. Tem outras coisas. Essa aqui seguramente é a construção mais conhecida, mais famosa, é a cúpula da rocha, que é o lugar de onde se pensa que Maomé foi assunto ao céu na fé muçulmana, e eles construíram aqui uma grande mesquita. Alguns pensam que é aqui que tem que ser reconstruído o templo de Jerusalém, se é aí ou se é no Monte de Sião, que, se eu não estou enganado, fica mais ou menos nessa região aqui. Enfim, nós temos aqui a cidade de Jerusalém como é vista hoje. Olha que vista linda, maravilhosa da cidade de Jerusalém, e dominando aqui a figura da mesquita que eu mencionei para vocês, e uma boa visão do parte do muro de Jerusalém que cerca essa pequenina cidade antiga em toda a sua volta. Cerca de 40 mil pessoas vivem. Ela está cercada da moderna Jerusalém, que é uma metrópole, uma cidade muito moderna, e nessa cidade, que tem pouco mais de 1 milha quadrada, nós conhecemos as passagens bíblicas, e toda referência é feita então à cidade antiga. Aqui uma outra visão da cidade, eu acho que é muito lindo tudo isso. Alguns pontos da cidade, o luxuoso hotel do rei Davi, a cidadela e a torre de Davi, umas construções que alguns dizem que não tinha nada a ver com ele, mas aqui está a torre e aqui está a cidadela, todas em ruínas, mas bem preservadas. Aqui está uma visão como se você estivesse em Jerusalém, do muro que eu mostrei para vocês há pouco, olhando para o famoso Monte das Oliveiras. Estão vendo aqui essa montanha de baixa estatura, onde então se encontra que é chamado Monte das Oliveiras, e onde também se encontra o chamado Jardim do Getsemane. Creio que eu tenho uma foto para vocês. Agora, se você estivesse no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém no pôr do sol, olha que vista fantástica, que coisa tão linda que essa foto nos mostra. Esta aqui é uma foto da Via Dolorosa, é um segmento daquele trajeto que nós lembramos com tanta tristeza, que é cantado em algumas canções tão maravilhosas sobre Jesus carregando a sua cruz pelas ruas de Jerusalém. Está mais ou menos igual, nada mudou em 2000 anos. O próximo é o Jardim do Getsemane, onde Jesus foi preso, onde foi levado um grupo de soldados pelo traidor Judas, e algumas oliveiras que têm sido estimada pelos biólogos que têm até 1.300, 1.500 anos de idade, uma coisa fantástica, que sobram daquela época, não é? Aqui uma foto do Monte Calvário, que é chamado Monte Calvário porque algumas pessoas com muita imaginação olham e veem como se fosse o túmulo de um crânio, os olhos de um crânio humano, e sobre esse monte, também de pequena estatura, que foi plantada a cruz, onde foi crucificado nosso Senhor Jesus. Essa igreja do Santo Sepulcro, pessoas da fé católica pensam que é aí que Jesus, nesse local que Jesus foi sepultado, e já outras pessoas creem que ele foi sepultado numa tumba assim, ou precisamente nessa tumba, talvez, que fica num horto muito lindo, ali próximo do Monte do Calvário. Então, vou voltar aqui para a nossa visão aérea de Jerusalém, e para ajudá-lo a perceber as muralhas de Jerusalém, eu as marquei com a caneta vermelha.
Bem, aqui é uma vista aérea que eu vou usar para contar para vocês a nossa ilustração. É uma vista mais do alto, mas vocês nessa hora já são doutores sobre a cidade de Jerusalém, não é verdade? Esses pontos rosa, eles nos mostram as portas de Jerusalém, que na realidade são áreas vulneráveis no muro. Eu imagino que em situações de guerra, em batalhas, que toda a atenção ficava voltada para essas portas, porque era onde os inimigos poderiam entrar e poderiam atacar. E eu vou mostrar para vocês aqui, esse é o mesmo, um desenho correspondente às muralhas de Jerusalém, só que de uma maior altitude, tendo aqui então as portas. Vejam só, esse é o nome atual das portas, tal qual nós as conhecemos. Nós temos a porta do esterco, tenho a impressão que aqui saíam os dejetos humanos e de animais que se acumulavam dentro da cidade. Aqui a porta de Sião, que como eu disse, ela olha para uma pequena elevação, um pequeno monte, que é o chamado Monte de Sião. A porta de Jafa, que eu não sei porque chama assim, a porta nova, porque deve ser nova, a porta de Damasco, deve ser uma homenagem a Damasco, capital da Síria, a porta de Herodes, que foi o primeiro membro da família Herodes, família judaica que obtinha favores de Roma. Ele foi o reconstrutor do templo que existia na época que Jesus viveu. Herodes. A porta dos leões, existem alguns leões desenhados nela, e a porta dourada, que eu já vou mostrar para vocês. Individualmente, aqui é uma visão da porta da muralha de Jerusalém, que eu particularmente acho muito bonita essa foto. Aqui nós temos a porta do esterco, como nós a conhecemos hoje, exatamente assim. Aqui a porta de Sião, uma porta bem antiga. Aqui a porta de Jafa. Aqui a porta nova. Aqui a porta do leão, a porta dos leões, por alguma razão, aqueles que têm uma imaginação mais fértil, ou um olho mais aguçado, poderão ver que tem aqui pelo menos 4 leões desenhados como emblemas de leões nessa porta. Nós temos a porta de Damasco, uma figura tão bonita, essa é a minha foto favorita, dentre as 7 portas, essa porta aqui, num dos setores de Jerusalém. A porta de Herodes, número 6, a porta dos leões, mais uma vez, aparecendo aqui, olha os leõezinhos aqui, 1, 2, 3, 4 leões. E a porta dourada, ei, mas cadê a porta? É só isso aqui? Não, essa porta está fechada. Ela foi fechada pelo soberano Suleimã, nos anos 1400, 1500, por uma razão muito peculiar. Ao tomar Jerusalém, este senhor muçulmano, ele ouviu que havia uma forte tradição entre os judeus, de que foram dominados, de que o Messias de Israel, o Cristo, um dia iria entrar pelas portas douradas. Então Suleimão, um homem muito precavido, ele fez 2 coisas. Ele selou as portas, a porta dourada, que está aqui selada, como se pode ver até hoje, e ele construiu junto a ela, selou para que o Messias não entrasse, e construiu junto a ela um cemitério, porque, olha uma visão do cemitério, a porta dourada aqui de longe, e aqui, essa porta antigamente ela levava diretamente o acesso ao templo, segundo alguns pensam, o templo de Herodes. E aqui uma foto muito bonita de como a situação é hoje, com o cemitério e aqui a porta dourada trancada. E o cemitério foi construído porque para os judeus é abominação estar em contato com os mortos. Então, o soberano Suleimã pensou, aqui o Messias não vai entrar. Mas ele chegou atrasado, porque ele reconstruiu as portas 1400, 1500 anos depois, e Jesus já havia entrado pela porta, lá no último ano, no último dia, na última semana, ele entrou pelas portas, e depois de ter orado e chorado sobre a cidade de Jerusalém. Essas coisas me emocionam muito, imagino que possa emocionar outras pessoas também. Acho que são dados fantásticos e que nos mostram do poder do nosso Deus. Bem, aqui está uma outra visão da porta dourada, cheia de túmulos ao redor, e uma visão resumida das portas de Jerusalém.
Irmãos, com a sua permissão, eu quero rebuscar um pouco mais, ou rebuscar a informação para dar para vocês uma ilustração que eu creio que os irmãos não vão esquecer e que é muito boa, que é uma ilustração que nos mostra as nossas debilidades. Vejam só, na palavra do Senhor, Ele nos dá uma lista vasta de pecados. E essa lista não é completa, que eu trouxe aqui para vocês. Mas eu vou classificar, por afinidade, esses pecados em 7 grupos. Como são 7 portas, eu vou imaginar que cada grupo de pecado corresponde a uma porta, a uma área de debilidade na muralha da nossa vida. Vocês estão me acompanhando, não é? Então nós temos a proteção do nosso Deus, mas nós temos áreas de debilidade. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós que demos espaço para Satanás durante os tempos que não éramos salvos, nós temos aí certas fragilidades e que podem muito bem nos ser identificadas nesses grupos, que serão 7, eu dividi de propósito em 7, para que cada um correspondesse aos pontos de fragilidade na muralha, que são as 7 portas, os 7 portões de Jerusalém. O primeiro grupo são coisas conhecidas para nós: imoralidade sexual, impureza, paixões, libertinagem, obscenidade, prostituição, pornografia. Número 2, egoísmo, cobiça, ganância, idolatria. Número 3, feitiçaria, bruxaria, misticismo, ocultismo, roubo, estelionato. Número 4, ódio, discórdia, ira, fúria, indignação, violência, amargura, assassinato. Porta número 5, malícia, inveja, ciúme, falta de perdão, provocação, partidarismo. Número 6, calúnia, mentira, intimidação, palavras sujas, gritaria. 7, embriaguez, glutonaria, orgias, drogas, jogos, insensatez, que é esse espírito tolo de eu vou tomar todas, vou passar todas as noites fora, vou me descuidar do patrimônio que o Senhor me deu, que é a minha vida, o meu corpo, minha saúde, a mim pouco me importa, e vivem como se não fosse existir amanhã. Essa é a palavra, o significado melhor da palavra insensatez. Então vocês viram, existe aí uma afinidade entre esses grupos, esses pecados em cada um dos grupos. Eu coloquei agora então a nossa já famosa figura do muro de Jerusalém com as suas portas, e além do nome das portas, junto a cada porta, eu coloquei então a lista que eu mostrei para os irmãos. Vejam só, eu decidi arbitrariamente chamar a porta do esterco daquela que representa a área de fraquezas, uma porta de fraqueza nas áreas de moralidade, impureza, paixões, libertinagem, obscenidade. Número 2, egoísmo, e assim por diante, cada uma das 7 portas. Como que afirmando, e aqui nós estamos dentro de Romanos, capítulos 5, 6 e 7 e 8, que nós vamos falar hoje, como que mostrando para nós e que somos pessoas dotadas do Espírito de Deus, que é a nossa coluna, a nossa muralha, e também aquele que julga estar em pé. 1 Coríntios 10, 13 nos diz: veja que não caia. E esta é uma mensagem para que nós sejamos particularmente vigilantes com relação àquilo a que nós somos mais suscetíveis. Eu não sei se alguém veio para mim com esse argumento, ou se eu ouvi de alguém. Enfim, assim, mas pastor, eu não sou uma pessoa dada a feitiçaria, bruxaria, misticismo, ocultismo. Isso eu nunca fiz. Então, é exatamente isso, é dessa variação, dessa variabilidade que eu estava falando anteriormente. De fato, tem pessoas que não têm problema nessa área. Eu conheço pessoas extremamente mansas, pessoas que transmitem uma mansidão tão grande no falar e tudo, que não tem problema, como alguns mortais que eu conheço de perto, de ódio, discórdia, ira, fúria, indignação e etc. Eles não são tão dados a certo tipo de pecado, assim como você deve conhecer pessoas que são dadas a embriaguez, glutonaria, orgia, drogas, jogos, etc., mas outras que não têm problema nessa área. Uma coisa eu sei com certeza: alguma dessas áreas, elas são particularmente frágeis na tua vida.
E eu quero contar para você que são particularmente frágeis na minha vida. Eu quero crer, sabe, irmãos, que se não fosse pela atuação pronta do Espírito Santo de Deus, todos nós seríamos expostos a toda essa coleção de pecado e todos reagiríamos da mesma forma. Porque conforme o apóstolo Paulo diz no capítulo 7 de Romanos, eu sei que na minha carne, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O que equivale a dizer? Eu não tive, quando era menino, exposição, por exemplo, a drogas. Eu não gostava do cheiro de cigarro e etc. Bom, não vou falar muito sobre glutonaria, isso requer uma conversa pessoal. Mas, embora não tivesse afinidade com essas coisas, eu sei que se eu tivesse sido exposto nos meus anos longe de Jesus, sem nascer de novo, tivesse sido exposto a essas coisas, eu seria tão mal ou pior que os bêbados mais inveterados ou drogados mais gravemente dependentes de droga e outra coisa assim. E assim como outros tipos de pecado poderiam ter florescido em mim. Pela misericórdia do Senhor, eu fui poupado de algumas coisas, pela graça que Ele me deu de ter pais tão queridos nos protegendo, e a educação fez alguma coisa, foi instrumento do Senhor, mas não se iludam, na carne existe o potencial para cada uma dessas maldades, dessas perversões que o diabo quer usar para quê? Para que ele quer usar? Vou contar para vocês. Este aqui é um esquema mostrando a mim ou a você quando nós temos ao Senhor Jesus sentado sobre o trono da nossa vida. Eu amo essa figura que é dada lá em Apocalipse, Jesus reinando supremo. Este aqui é José Roberto Neri, depois de levantar-se de manhã, antes de fazer a sua ginástica, diz: "Ô Senhor, aqui estou eu, mais um dia de vida. Toma minha vida, Senhor, eu quero oferecê-la como um sacrifício vivo e santo, agradável ao Senhor. Senhor, não permita que a minha mente se ajuste aos valores desse mundo, mas eu quero permitir que o Senhor transforme a minha mente ao longo desse dia, e para que eu experimente a Tua boa, agradável e perfeita vontade." Eu acabei de falar para vocês, numa linguagem um pouco mais prosaica, Romanos 12, 1 e 2. Então, o oferecer-se para Deus. Então, isso representa um crente que tenha feito isso num determinado dia. Tendo feito isso num determinado dia, não significa que isto vai durar sempre. Porque com alguma frequência o que acontece na minha vida e na tua vida também, crentes em Jesus, é que nós, pelo nosso assanhamento, pela nossa atração por certas investidas do inimigo, por contemplarmos certas formas de lucros pecaminosos, de certos prazeres pecaminosos, certos reconhecimentos, homenagens de popularidades e aplausos de origem pecaminosa, por contemplar que haveria algum ganho nisso, o nosso coração se deixa seduzir e lá vai Jesus para fora. Nós até reservamos para ele, Jesus fica aí na porta dourada, tá bom? A porta mais bonita, mas do lado de fora da minha vida. Vocês lembram lá em a carta à igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3? É uma situação assim. Jesus estava onde? Do lado de fora. Eu estou à porta e bato, de uma igreja. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esta é a vida de crentes em Jesus. É uma vida volúvel e o Senhor está nos querendo informar pelas beleza da sua palavra, atendendo a oração, o Senhor Deus, atendendo a oração de Jesus. João 17, onde Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta é a resposta. O Senhor tem dado a palavra dele para que pastores, outros pregadores ensinem, para que você abra o seu coração, para que você, se não estiver cheio de fé, como não estava cheio de fé, clame ao Senhor, o Senhor dá fé ao seu coração, você abraça essa verdade que o Senhor deseja que você tenha abraçado bem junto ao teu coração, para que ela te livre do mal. Nós não somos livrados perpétuos sem e agora não precisamos depender do Senhor, muito pelo contrário. É Jesus que nos diz, o versículo certamente mais popular na nossa igreja, ou mais repetido, ele diz: sem mim nada podeis fazer. É João 15, 5, e nós não podemos subestimar a profundidade dessa palavra do Senhor Jesus. Mas deixa eu dar uma ilustração para você. O que acontece? Aqui está a pessoa
encantada com algum aspecto das tentações do inimigo, e Jesus não está no trono, não está no controle da sua vida. Ah, não, mas as muralhas estão em pé. Sim, mas tem portas de fraqueza. Não, mas as portas estão bem trancadas. Eu confio no meu taco. Gente, vejam só. Todo mundo consegue ver aqui uma flechinha preta? Essa flechinha representa a investida de Satanás, tá bom? Ela vai por onde? Vai entrar numa porta de fraqueza. No caso desse indivíduo aqui, é uma pessoa que tem dificuldade com inveja, ciúmes, falta de perdão, provocação, ele provoca outros, partidarismo, ele é um indivíduo divisivo, ele não lembra que a igreja, para ser um organismo vivo, ele é um separatista, e Satanás usa dessa peculiaridade. Ele não ataca tanto em outras áreas, que talvez para esse indivíduo em particular não é tanto problema, mas ataca na área onde ele é mais débil. E vejam só o que vai acontecer. Se essa pessoa não clama pelo socorro do Senhor Jesus, rapidamente consagrando-se a Ele, olha o que vai acontecer. O inimigo fez o que ele queria fazer. Amados, eu quero dizer para vocês uma coisa. Ao inimigo pouco importa por qual das portas ele vai penetrar na cidade. O que ele quer é entrar na cidade. Porque vejam só, uma vez dentro da cidade, bum, lá vão os seus asseclas e ele causa debilidades, ele causa instabilidade em outras áreas da vida da pessoa. Aqui nessa área de calúnia, mentira, intimidação, palavras sujas, gritarias. Ei, mas eu não estava fazendo tudo isso. Sim, mas agora você deu lugar para o inimigo. Ele está no controle. Ou agora, embriaguez, glutonaria, orgias, drogas, jogos, insensatez. Você vai ser fragilizado nessa outra área. E em outra área, na área de ódio, discórdia, ira. E lá vai, em outra área, na área de feitiçaria, ocultismo, roubo, estelionato, e ele vai causar dano em outra área, você se tornar uma pessoa mais egoísta, cobiçosa, gananciosa, idólatra, e também na área da imoralidade sexual, da impureza, de paixões, e amados, o inimigo fez a festa. Isto acontece na vida de crentes em Jesus. E nós precisamos falar sobre isso, falar sobre pessoas. A outra forma de ilustrar isso são as bolinhas vermelhas e azuis que o pastor Jonas preparou para a gente de algum tempo atrás. Mas é verdade que no descuido dessas áreas, no descuido daquele pecado que tão de perto nos rodeia, o inimigo entra e o inimigo debilita as outras portas. Tempos atrás nós contamos essa ilustração tantas vezes aqui, ela é longa, eu não vou contar, mas infelizmente um senhor, ele era um jovem pastor de uma igreja de cerca de 300 membros aí no norte da Flórida, e ele cai numa situação de adultério. Em pouco tempo, esse homem está na rua, esse homem está vivendo... se tornou um alcoólatra, se tornou um drogado, mentiroso, criminoso, foi parar na cadeia. Eu não sei o fim da história, que pena, mas até aí nós aprendemos bastante. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele deu lugar a Satanás numa das portas da vida dele, até onde nós sabemos a história. Ele contou a história para uma pessoa que era membro da nossa igreja, com muitos detalhes. Ele deu entrada para o inimigo, o inimigo entrou na sua Jerusalém por uma única porta. Ele não tinha problema de bebida, ele não tinha problema de droga, ele não tinha problema de criminalidade, ele não tinha problema de mentira, não tinha, mas o inimigo cuidou de que ele fosse enfraquecido uma por uma, e isso faz eco à palavra do Senhor, que nos diz que um abismo chama outro abismo, e outro abismo, e outro abismo, e nós não podemos subestimar o poder de Satanás em destruir vidas, que foi exatamente para isto que ele veio, para roubar, matar e destruir, como diz o nosso Senhor Jesus. E como tratar de uma situação dessa, como está perdido? O que fazer? Nós clamamos pelo nome de Jesus. Clamamos pelo nome de Jesus, acabou a ação ativa de Satanás, ele girando aqui, e agora a cruz de Cristo, uma vez clamando pelo nome de Jesus, ela passa a ter uma figura central, porque o Senhor Jesus não se lembra dos nossos pecados. O Senhor Jesus veio derramar o seu sangue e cobri-los
todos. A palavra do Senhor Jesus é para ser crida. Nós precisamos tomá-la como sendo tão importante, tão vital nas nossas vidas, porque Ele disse: filhinhos, essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, lembre-se, nós temos um intercessor junto ao Pai, e Ele, o Senhor Jesus, o nosso intercessor, Ele é a expiação, Ele sofreu o castigo que afasta a ira de Deus, não só pelos meus e seus pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. Não existe outra forma, meus amados. O Evangelho é uma variação, é um olhar por ângulos diferentes essa mesma verdade. Não existe outra forma, e nós cresceremos à medida que a cruz de Cristo crescer em nós. As portas continuam lá. As portas de fraqueza seguem até o dia da nossa morte. Por isso que a palavra do Senhor, tão simpática às nossas debilidades, ela nos diz: andem no Espírito, e assim jamais cumprirão as concupiscências da carne. Andem no Espírito. Não se esqueçam do poder que há no sangue de Jesus. Não se esqueça que você fica débil na fé. Não se esqueça que você precisa da luz e do discernimento que a palavra lhe dá. Não se esqueça que a fé, ela não é uma herança de pessoas piedosas, porque a tua família é tão piedosa. Saia dessa. Jogue fora essa arrogância de tradicionalismo da sua vida. Você vai responder por você diante do Senhor. Eu vou responder por mim diante do Senhor. Vamos abraçar o fato de que a fé vem por meio dele, do Senhor Jesus. Vamos abraçar o fato de que por meio dele é que nós cremos em Deus. Vamos abraçar o fato de que ele é o divino, bendito, amado autor da nossa fé. Tinha um hino antigo, corinho antigo, que nós cantávamos, desculpa a irreverência, grupo de louvor, e outros amantes de músicas afinadas e de voz bonitas. Mas ele dizia mais ou menos assim: há momento que na vida pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Jesus, Jesus, o Salvador que nos salvou através da remissão dos pecados do nosso passado, que um dia nos livrará da presença dos pecados. O mesmo Jesus que pode nos livrar do poder do pecado. Ele pode livrar a todo aquele que nele crê. Estranhamente, eu tenho uma tendência de me esquecer disso. Estranhamente, basta 1 ou 2 aplausos, um elogio, uma constatação de que eu dei um passo certo. Não é muito difícil que eu me convença de que eu estou chegando lá. Coisa de pedir socorro para Jesus, eu sou um cara forte. E eu mencionei 1 Coríntios 10, 13. Aqueles que julgam estar em pé, vejam que não caiam. Porque todos nós, diz Tiago, capítulo 3, tropeçamos em muitas coisas. E eu estou ensinando para vocês a palavra do Senhor, que nos ensina a agir preventivamente. E como é que nós agimos preventivamente? Jesus nos ensinou a celebrarmos a ceia do Senhor. Esta é a finalidade da ceia. Jesus não quis ser lembrado
através dos seus grandes milagres. É bom lembrá-lo através dos seus grandes milagres, dos seus sermões emocionantes e coisas assim, nos levam às lágrimas e às emoções mais sinceras e profundas do coração. Mas Jesus, ele, quando se despediu do seu povo, ele ordenou que eles o lembrassem pelo seu corpo ferido na cruz e pelo seu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. É como dizer assim: Zé Roberto, você não pode esquecer disso. Aí você começa a esquecer, você não pode esquecer disso. Você não pode esquecer. Eu estou aqui para te lembrar outra vez. Corra para mim, clame para mim, busque graça, busque fé. Porque tendo do Senhor Jesus essa provisão, nós chegaremos, nós permaneceremos perseverantes no caminho e chegaremos à sua glória. Esta é a palavra do Senhor, tal qual eu a conheço, na sua maior expressão. Pai amado, nos abençoe nesse momento que santificamos ao Senhor, tomando os elementos da ceia do Senhor e participando deles. Ó Pai, encha o meu coração, o coração do teu povo, da tua gratidão, do senso da nossa fragilidade, que nos leve a buscá-lo, da sensibilidade à tua bondade, que nos chama ao arrependimento, para que nós possamos nos dobrar tantas vezes quanto necessário, para termos a cruz de Cristo no centro da nossa existência. Jesus comandando supremo as nossas vidas. No nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, diaconisa Marisa. Muito obrigado. Eu imagino pedir para os irmãos prepararem nas suas casas. Olha, lá atrás tem o Milton, o Tony. Se alguém pudesse fazer chegar lá. Você tem, Milton? Pastor Jonas? Sim? Ok. Eu tenho pedido aos irmãos, nesses dias da ceia do Senhor, que você tenha na sua casa um fragmento de pão, um copinho de suco, ou de vinho, de o que quer que seja, que represente o sangue de Jesus. E isso que nós vamos fazer nesta hora. Vou pedir ao pastor Jonas, nós já estamos nos aproximando ao final do nosso culto, e a pregação, como vocês perceberam, ela ficou centralizada nesse tema tão precioso, que é a força do Senhor sobre nos dando poder sobre os nossos pecados. E isto, nós fomos tão felizes que fosse coincidência com o dia da celebração da ceia do Senhor. Vou pedir ao pastor Jonas que suba para fazer a oração correspondente, e vou pedir ao irmão Nestor, estou chamando de pastor Nestor, espero que seja uma profecia, e que ele vai orar por nós, então, no quebrarmos juntos o pão. O pão, irmãos amados, a ilustração não poderia ser mais simples. Ele representa o corpo de Jesus que foi dilacerado, partido, batido lá na cruz do Calvário. Ele representa esse corpo e que foi dado por nós. Ele é representado pelo véu que foi rasgado ao meio, o véu que fazia separação entre os homens e Deus. Já não existe algo que possa nos separar, porque o corpo de Jesus foi dado por nós para a remissão dos nossos pecados. Vamos orar com o nosso irmão Nestor e depois nós comeremos juntos e seguiremos. Ó Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor pagou um alto preço lá naquela cruz, ó Pai, e queremos neste momento tão precioso, essa ordenança, estar cumprindo a tua ordenança, Senhor, relembrando, ó Pai, o teu corpo que foi moído lá naquela cruz. Amém. Mas moído, mas que pelo poder do Senhor foi ressuscitado no terceiro dia. Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te amamos, glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Comamos juntos, irmãos, gratos ao Senhor pelo seu sacrifício na cruz.
Quero que os irmãos que estão aqui no palco repitam comigo 1 João 1,7. Eu amo esse versículo. Eu só não vou dizer que é o meu favorito, porque eu lembro mais outros 32 que são favoritos também. Mas o Senhor nos diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós queremos nisso, irmãos? De todo pecado. De todo pecado. Queria pedir que o Daniel orasse para nós, agradecendo ao Senhor por essa bênção. E logo depois passo a palavra ao pastor Jonas. Senhor Deus, Senhor Pai, obrigado, Senhor, por ter morrido por nós, por ter perdoado nossos pecados e por ter nos dado esse presente de estar reconciliado com Deus. Obrigado, Senhor, por sua imensa paciência por nós, sua misericórdia e por esse milagre de estar nos fazendo novas criaturas. E eu peço para que o Senhor nos dê a graça de continuar te buscando, permanecendo grudadinho no Senhor, ligado na videira, para que a nossa vida seja um testemunho para o mundo de que o Senhor é bom, que o Senhor é amor, e que o Senhor salva e nos livra do pecado mesmo aqui na terra. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tomemos, irmãos amados, com gratidão no coração.